governo federal lançou no início deste ano o plano Nova Indústria Brasil, que retoma o papel do Estado como indutor do desenvolvimento, usando linhas de crédito com taxas mais favorecidas, subsídios e exigências de que os bens produzidos tenham requisitos de conteúdo nacional. O novo plano define como principais setores as cadeias agroindustriais, o complexo econômico e industrial da área de saúde, infraestrutura, bioeconomia e das tecnologias ligadas à defesa nacional. E para conversar sobre esse assunto, eu recebo os deputados José Rocha, do União da Bahia, e o deputado Vitor Lippe, do PSDB de São Paulo. Eu sou Fernando Gomes e este é o Câmara Debate. Senhores, muito obrigado por estarem aqui com a gente, participando desse debate. Eu já vou começar direto com o senhor, deputado. O governo, ele acerta ao apoiar o setor industrial, ele acerta em trabalhar com taxas subsidiadas, com subsídio direto, em um momento em que hoje a gente já tem aí isenções fiscais de mais de 300 bilhões ao ano? Fernando, eu entendo que essa é uma agenda positiva para o Brasil. Todos os países do porte do Brasil que conseguiram se desenvolver foi através da ciência, tecnologia e inovação e de uma indústria forte. E o Brasil se desindustrializou muito precocemente, muito rapidamente. O Zé Rocha vem acompanhando esses números do Brasil, nosso querido deputado, e nós caímos da 8ª posição. O Brasil tinha a 8ª indústria mais importante do mundo. Nós caímos para a 9ª, para a 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª posição. E o Brasil tem um dos maiores PIBs do mundo, né? A economia do Brasil é muito forte, é um dos maiores países do mundo, de maior população no mundo. Nós temos uma tradição da indústria, mas a indústria do Brasil não consegue hoje competir com o restante do mundo, Fernando, porque é mais caro produzir no Brasil do que lá fora. O problema não está na qualidade, está no custo do Brasil. Os estudos mostram que é 20% mais caro produzir no Brasil do que na Europa, ou no México, ou nos outros países. Então, é importante que a gente tenha políticas de Estado e políticas desenvolvimentistas para apoiar esse setor tão estratégico. Você tem uma ideia da importância da indústria? Bom, por que é indústria, né? O agronegócio vai bem, mas ele não consegue sustentar o crescimento do Brasil. Se não fosse o agro, não estivesse bem, nós estaríamos em profunda recessão. Felizmente, eles mantêm a gente próximo de um crescimento baixo, mas nós estamos sempre crescendo abaixo da média do mundo porque nós não temos indústria, nossa indústria está indo para trás. Há 10 anos atrás nós tínhamos 10% mais indústrias do que hoje, nós perdemos 10% em 10 anos. Nós tínhamos, Fernando, 330 mil indústrias em 2013. Agora, em 2023, caiu para 300 mil. E nós perdemos milhões de empregos de qualidade. Cada emprego dentro da indústria tem 4 fora da indústria, porque são cadeias produtivas longas, onde você tem muitos fornecedores. Às vezes, para montar um gerador, você tem centenas de indústrias, empresas que fornecem serviços, que fornecem peças. Então, são setores muito importantes para gerar emprego de qualidade, para gerar, agregar valor, e o Brasil deixar de exportar só commodities. Nós estamos sendo exportador de commodities e importador de bens manufaturados. Cada vez nós estamos importando mais bens manufaturados. Então, o Brasil se reposicionar, o Brasil apoiar as indústrias é, sem dúvida, um acerto, porque isso traz desenvolvimento econômico e social e milhões de empregos de qualidade ao Brasil. Então, eu não tenho dúvida que isso vale a pena. Lógico, e o que está sendo feito não é um recurso que vai trazer grandes problemas, porque grande parte desses 300 bilhões que foram anunciados, praticamente 93% desses recursos são apenas de financiamento. Não é subsídio no sentido de você dar sem nenhum custo. As empresas vão pagar, mas elas vão pagar a longo prazo, e há muito incentivo agora para tecnologia e inovação. Essa é a grande questão, porque sem digitalização, sem tecnologia 4.0 e sem descarbonização, nós não vamos conseguir, obviamente, estar competindo com as outras economias do mundo. Estamos no caminho certo. Eu não tenho dúvida que, junto com a reforma tributária, Fernando, nós vamos reposicionar o Brasil como um competidor realmente à altura de retomar a sua indústria e passar de ser um grande importador para passar a ser exportador
de bens manufaturados. Ok. É um dado importante também, deputado, antes de passar a palavra aqui para o deputado José Rocha, que a indústria, embora represente só 22% do PIB, ela contribui em termos de impostos para o governo muito mais que todos os outros setores, né? Perto de 44%. Sobre a taxa de juros eu vou apertar o senhor depois um pouquinho. Deputado Zé Rocha, eu queria ouvi-lo também sobre esse ponto. O senhor acha que é uma medida boa do governo, que o governo acerta ao apoiar a indústria, apesar de já estar concedendo mais de 300 bilhões anuais em outros subsídios fiscais? Olha, eu acho que o governo acerta sim. Nós tivemos aí, durante a pandemia, uma desativação da indústria. Por isso é que ela está ressurgindo agora, depois de um período da pandemia que deixou realmente esse pilar da economia ele vergado. Nós tínhamos aí os 3 pilares que sustentam a economia, tanto a indústria como o agro e também serviços. Nós tivemos aí só o agro sustentando a economia brasileira e sustentou bem durante o período da pandemia. E o serviço, ao mesmo tempo que ele cai, ele retorna à sua atividade normal. A indústria não, a indústria ela demora um pouco de retomar, voltar à sua posição anterior. E é isso realmente que teve um grande problema, né, para a recomposição dos parques industriais e também da modernização da indústria. Esses recursos vêm ao encontro disso, de inovação, de modernização, no momento em que hoje nós temos aí a inteligência artificial, entendeu? Então é um grande avanço dentro da indústria e não tenha dúvida que nós vamos ter aí momentos de muitas expectativas boas através, inclusive, desse programa que foi lançado pelo presidente da República, juntamente com o nosso vice-presidente Geraldo Alckmin e os ministérios que aí fazem parte, né, desse programa do Desenvolvimento Nacional da Indústria e que, com certeza, nós vamos ter um grande avanço agora com esses recursos disponíveis, tanto os reembolsáveis quanto os não reembolsáveis. Como o deputado Vitor Leite falou, os não reembolsáveis é uma fatia pequena em relação aos reembolsáveis. Portanto, são os financiamentos que as empresas vão, dentro do prazo que permita ela se recompor, devolver isso em emprego, em renda e tornar o país competitivo, né, Lipe? Na exportação. Outra coisa também é você cuidar da propriedade industrial. Nós importamos aí produtos industrializados que o Brasil poderia tê-los aqui com um custo bem menor, desde quando tivesse esse incentivo que o governo realmente agora se propôs a dar ao setor industrial. Então, nós temos aí esse avanço muito grande, é um momento importante para o país. Nós temos a indústria, ela capilarizada em todos os segmentos, em todos os setores. Você chega no agronegócio, você tem indústria. Você chega na saúde, você tem indústria. Então, ela é capilarizada. Então, a indústria está presente em tudo aquilo que é produzido na alimentação, né? Nós temos a indústria participando, dando qualidade aos alimentos. Portanto, é um segmento realmente que merece uma atenção por parte do governo e vem realmente num momento importante da inovação, da questão da sustentabilidade. Nós temos aí agora essa agenda que ela é mundial, né, do sequestro de carbono, e o Brasil sai na frente com isso. É de uma importância muito grande para que a gente tenha aí os automóveis, né, aí de qualidade, dentro dessa nova tecnologia, os transportes urbanos também integrado nesse mesmo projeto. Então, vivendo um momento ter uma indústria saudável, não é? Para a população, para o povo, e competitiva com outros países que nós precisamos realmente competir. Ok, obrigado, deputado.
Deputado Vitor Lippe, vamos lá, vamos estratificar um pouquinho mais aqui, né? Foram definidas 6 missões, né? Dentre essas 6 missões, transformação digital para melhorar a produtividade e bioeconomia, né? Aqui é uma convergência entre a maior parte dos economistas que o governo acerta ao priorizar essas áreas. O senhor concorda e quer dar uma passadinha pelas outras áreas também? Sem dúvida. Eu acho que essa agenda está muito inteligente, muito atual e muito conectada com uma nova ordem mundial, que é a questão do combate ao aquecimento global. Esse é um risco para todos nós. Se nós não tivermos responsabilidade, nós teremos um futuro incerto, inclusive para a agricultura, problema das marés, as catástrofes, né, climáticas, que nós estamos vivendo cada vez mais isso. Portanto, nós temos uma responsabilidade com o mundo. E o Brasil está muito bem posicionado para fazer a sua parte. Quer seja não apenas na questão da preocupação com a preservação da Amazônia, mas na questão de fazer produtos descarbonizados, ou seja, produtos que utilizem menos aquilo que vem do petróleo. Essa é a grande questão. E nisso o Brasil tem uma grande oportunidade, porque ninguém tem a oportunidade que o Brasil tem de ter biocombustíveis, de ter energias renováveis e de ter produtos descarbonizados. Então, essa agenda, ela fala de tecnologia e inovação, de digitalização, de novas tecnologias, mas fala também do compromisso ambiental do Brasil. Então, acho que ela está absolutamente conectada e ela não veio para dar apoio para um ou para outro setor, ela veio para modernizar e para atualizar os desafios tecnológicos. Então, ela está muito bem montada. Foi um trabalho do governo coordenado aí pelo Ministério da Indústria e do Comércio, nosso competente ministro Geraldo Alckmin, com uma equipe muito boa, junto com o Conselho Nacional da Indústria, que são as indústrias do Brasil. Então, foi uma grande discussão. O que nós temos que fazer para modernizar as indústrias e para reposicionar a condição do Brasil para que ela tenha uma agenda nova, uma agenda tecnológica, uma agenda digital, que ela seja mais eficiente do que é hoje. Então, todos os financiamentos, praticamente, eles estão voltados para priorizar a eficiência, a redução do carbono, a produção de biocombustíveis, porque quando você fala em biocombustível, tem o agro que está sendo beneficiado. Quando você fala em financiar, por exemplo, máquinas e equipamentos, é para o campo, para ele produzir mais alimentos e a gente exportar mais e melhorar a eficiência. Quando a gente fala em sistemas digitais, tecnologias 4.0, isso, o mundo inteiro está correndo atrás disso e os governos vêm dando um apoio para os outros países. Então, nós estamos com uma agenda aqui. Nós não podemos pensar num governo que acha que tudo vai acontecer apenas por uma disputa de mercado. Não, os países têm que defender os seus interesses. E é muito importante que as nossas indústrias possam estar modernizadas. Nós temos dificuldades no Brasil em financiamento, no sistema tributário, mas isso também são agendas que estão sendo enfrentadas pelo parlamento. Então, eu entendo que essa é uma agenda inteligente, estratégica, e é a maior oportunidade de gerar emprego no Brasil e reposicionar o Brasil, inclusive para que a gente possa usar os créditos de carbono. Todo mundo fala crédito de carbono e quem pode mais se beneficiar da questão do crédito de carbono no mundo é o Brasil. Talvez o Brasil seja o primeiro país do mundo, por exemplo, que possa ter baterias de lítio verdes. Possa ser o primeiro o país do mundo a ter semicondutores verdes ou peças de veículos verdes, feito com energia renovável, coisa que os outros países vão ter muita dificuldade. Então, se lá eles têm problema, aqui nós estamos potencializando as oportunidades que nós temos. Então, Fernando, acho que o governo foi muito feliz, a gente espera estar discutindo todas essas estratégias, que são grandes estratégias, e o governo definiu algo que está sendo utilizado pelos outros países, que é trabalhar por missões. Então, você não trabalha com um ministério só, você trabalha com vários ministérios ao mesmo tempo, com o BNDES, com o Ministério da Agricultura, com o Ministério do Meio Ambiente, com o Ministério de Ciência e Tecnologia, com o Ministério da Indústria, e isso é que faz as coisas caminharem muito mais rapidamente. É isso que cria políticas públicas. As políticas públicas não devem ser setoriais, elas devem ser sistêmicas. Nesse sentido, eu acho que o Brasil está experimentando uma modalidade agora de fazer uma política pública de muita qualidade e saindo na frente do mundo na questão da descarbonização. Então, eu estou muito entusiasmado, lógico.
o plano precisa ser colocado em prática. Mas eu acho que nós estamos no caminho certo, ele foi pensado de uma forma muito estratégica para ajudar muito o Brasil a se reposicionar na questão das indústrias, as indústrias do século XXI. Ok, obrigado, deputado. Deputado Zé Rocha, por favor. Viu, Fernando, eu tenho um reparo que eu acho que faltou nesse programa, que é a questão da educação. Eu acho que o Ministério da Educação é um ator importante, não é, nesse programa, no desenvolvimento desse programa, porque é conhecimento. Você não faz indústria, nova tecnologia, inovação, se você não tiver conhecimentos à altura para poder produzir toda essa tecnologia e essa inovação. E eu acho que faltou o governo aí, né, nesse programa, justamente priorizar a questão do ensino técnico profissionalizante. Fernando, nós temos no país, no Brasil, a chamada formação do ensino médio, formação geral, que não forma em nada. O cara termina o ensino médio, ou ele tem a oportunidade de ir para a universidade, ou ele vai ficar aí no limbo, sem oportunidade nenhuma, porque não tem uma profissão. Se você transforma esse ensino médio, que hoje chama de ensino médio geral, em técnico profissionalizante, você vai dar ao jovem uma profissão técnica. E isso aí já você desafoga as universidades, já as pessoas que desejam ir para um curso superior para poder ter aí uma oportunidade de emprego, ele já tem essa oportunidade com uma formação técnico profissionalizante. Eu, por exemplo, tenho comigo vários exemplos de você ter no atendimento a um carro ou uma televisão pessoas que não têm a formação técnica. Então aí troca uma peça sem necessidade, não é má fé, é falta de conhecimento. Então, para que esse programa tenha realmente um sucesso que todos nós desejamos e queremos, eu acho que o governo tem que colocar o Ministério da Educação como um ator principal nesse programa e transformar o ensino médio em ensino técnico profissionalizante, porque é de uma importância fundamental. Foi assim que desenvolveu a Coreia do Sul, sim, foi assim que desenvolveu a Finlândia, entendeu? E emprego de qualidade só com educação. Justamente, emprego de qualidade só com educação, não tenha dúvida. Sim. E nós precisamos realmente disso. Levei essa preocupação ao ministro da Educação. Ele concordou plenamente comigo, mas precisa realmente que o governo tome essa decisão. Já que o senhor já está aquecido, eu vou começar com o senhor para a próxima pergunta aqui. A gente tem aqui um roteiro das áreas que vão ser atacadas, né? E tem algumas como redução do tempo da análise de patentes, racionalização de taxas portuárias, procedimentos aduaneiros. Isso aqui já não poderia ser implementado de imediato, deputado? Isso aqui precisaria guardar esse programa de governo? Isso não é uma medida de desburocratização que já poderia estar andando fora do programa? Tranquilo, eu acho que isso aí pode realmente o governo já dar um start, entendeu? Nessas questões, porque são questões realmente burocratizantes, como você disse, aduaneiras, né? Sim. Quer dizer, a burocracia que tem para você realmente se livrar, entendeu? De um processo dentro de uma importação, de uma exportação. O processo realmente do transporte marítimo, né? Do transporte da aviação, tudo isso você tem que ter um cuidado muito grande, porque nós temos hoje, por exemplo, transporte caríssimo. Nós temos hoje os combustíveis, hoje eu estava conversando com um comandante da aviação, ele me dizendo que hoje 60% do custo da aviação está no combustível. Então você tem aí, e ainda tem um componente nos estados, que os estados têm o ICMS e aí fica ao bel prazer do governador de colocar a alíquota ali como ele achar que deve. Então nós temos, por exemplo, a Bahia, a informação que eu tenho é que corre um grande risco de ter cancelamento de vários voos em função do custo alto que as empresas não estão suportando. Então, isso aí são itens importantes que o governo tem que atacar de imediato para poder
desburocratizar e também fluir com mais rapidez todo esse processo comercial. Ok, obrigado, deputado. Deputado Vitor Lippe, vou fazer agora uma pergunta para o senhor, pedir para o senhor me responder em 2 minutos, para eu dar mais 2 minutos para cada um fazer as considerações finais. Uma das críticas que as isenções fiscais e que até esse plano vem sofrendo é que o dinheiro ele vem do imposto pago pela sociedade e que muitas vezes não há aferição dos resultados efetivos que esses programas às vezes retornam para a sociedade na forma de emprego, de estudos em inovação e tecnologia. O que pode ser feito para a gente não incorrer nesse problema também nesse programa e ter uma aferição, um programa de resultados aí ao longo da implementação do programa? Bom, primeiro, sem dúvida, é ter metas, né? Então, você poder avaliar o impacto positivo. E o impacto positivo tem que ser econômico e social. Ele tem que trazer resultados efetivos para a sociedade. Mas eu queria comentar que nesse programa em especial, o que está sendo computado como, vamos dizer assim, algo que possa efetivamente ter isenção ou uma redução de arrecadação é algo em torno de 3 ou 4 bilhões de reais. É muito pouco. A maior parte é você direcionar os recursos que já tem para áreas estratégicas e para, vamos dizer, para modernização, para descarbonização e para setores que você, ao mesmo tempo, moderniza o Brasil e gera emprego dentro da nossa vocação. Então, é um trabalho muito inteligente. Eu acho que ele não está realmente comprometendo as contas públicas, é muito mais um programa de utilizar o que a gente já tem de uma forma muito mais estratégica para trazer melhores resultados. Eu acredito no programa e a observação do deputado Zé Rocha é perfeita. Não há como fazer nenhuma mudança no Brasil sem capital humano. As pessoas são fundamentais. E nós precisamos fazer um grande programa de formação na área de tecnologia de informação, porque nós estamos falando em apoiar 200 mil indústrias para serem digitalizadas. Cadê os profissionais? Nós não temos. Então, ao mesmo tempo que a gente tem o desafio da digitalização, nós temos que ter profissionais na área de tecnologia de informação. E eu concordo que o Ministério da Educação não está, ou pelo menos até o momento, a gente não viu o Ministério participar efetivamente de uma área que é absolutamente fundamental, que é a formação das pessoas. Ok, obrigado, deputado. E assim, complementando o que o deputado falou, além de melhores empregos, produtividade, está tudo diretamente ligado à educação, né? Sem dúvida. Deputado Zé Rocha, agradecer aí a participação do senhor, muito obrigado por estar aqui com a gente. 2 minutos aí para o senhor fazer suas considerações finais. Olha, eu que agradeço o convite, estar aqui e ainda melhor ao lado do meu colega Vitor Lippe, que é o companheiro que engrandece muito aqui o nosso parlamento com a sua atuação, as suas ideias, suas propostas, e dizer que nós precisamos aqui realmente nos afirmar neste parlamento como um parlamento realmente independente, que seja um parlamento que possa fazer as suas leis e essas leis não sofrerem contestações e irem para outro poder para lá serem discutidas. Eu acho que nós temos aqui que nos afirmar sempre a nossa independência. Ela é importante para nós não estarmos aí com problemas com outros poderes, a exemplo do Poder Judiciário, e termos realmente a nossa atuação aqui com total isenção, liberdade de poder exercer os nossos mandatos. Muito obrigado. Deputado. E um parlamento que reflita aí o diálogo de vocês dois, que é um parlamento construtivo e propositivo, né? Justamente. Deputado, por favor, suas considerações finais. Obrigado mais uma vez por estar com a gente aqui. É uma satisfação estar com você, Fernando, falando de um desafio do Brasil, junto com o nosso presidente da Frente Parlamentar da Indústria, né, o deputado Zé Rocha, e dizer que o que me entusiasma nisso, Fernando, é que eu sei que um dos maiores problemas do Brasil é não ter planejamento. O Brasil tem... Todo mundo sabe que o Brasil é um dos países que mais tem oportunidades do mundo, mas ele não tem cultura de planejamento. E eu entendo que isso é um planejamento, que ele precisa ter continuidade, precisa ser executado, mas é um bom começo. Sim. Se as pessoas pararam para pensar e para planejar questões de curto, médio e longo prazo, nós estamos no caminho certo. Vamos continuar trabalhando nisso, vamos fazer o nosso trabalho na Câmara aqui da reforma tributária, que é essencial, porque nós temos o pior sistema tributário do mundo e é o que mais prejudica as nossas indústrias. Então, acho que são 2 agendas
fundamentais para que o Brasil possa crescer acima da média do mundo, já que a gente está meio lanterninha no crescimento e isso não é justificável. Então, se a gente fizer planejamento, fizer a coisa certa, focar na prioridade e corrigir os problemas que atrapalham as nossas indústrias e empresas, eu não tenho dúvida que nós estaremos no caminho certo para ter um Brasil melhor, mais envolvido, com mais emprego, com mais desenvolvimento econômico e social e, lógico, mais oportunidades para reduzir as desigualdades que ainda são muito grandes em nosso país. Obrigado, deputado. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Esse foi mais uma edição do Câmara Debate. Eu conversei com os deputados José Rocha, do União da Bahia, e com o deputado Vitor Lippe, do PSDB, sobre a nova política industrial do governo. Se você quiser assistir novamente a este ou a outro dos nossos programas ou ter mais informações sobre esse assunto, só acessar o site da Câmara, câmara.leg.br, nossas páginas nas redes sociais, nosso canal no YouTube ou o aplicativo Câmara ao Vivo no seu celular. A você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e até a próxima.